hoje seja a melhor aula desse curso, a melhor aula desse treinamento, porque é na aula de hoje que você vai aprender como montar uma palestra do Absoluto Zero, como falar em público de maneira profissional e, mais do que isso, você vai aprender a falar em público de maneira profissional, técnica e científica. Na aula de hoje, você vai aprender como montar uma apresentação do Absoluto Zero com uma estrutura científica. Vai aprender uma técnica para montar qualquer palestra, apresentação ou até mesmo aula do Absoluto Zero. Uma coisa eu te garanto, você vai sair da aula de hoje pronto, pronta, preparado ou preparada para amanhã já dar uma aula, já dar uma palestra do Absoluto Zero. Quem está com vontade? Quem está com vontade de aprender isso? Quem está com muita vontade mesmo? Daniel, eu acho isso incrível. Quem acha isso incrível? Sair daqui hoje, sair da aula de hoje pronta para dar uma palestra. E eu não estou falando de qualquer palestra. Estou falando de palestras e aulas de alto impacto, de forma marcante e inesquecível. Quem acha isso incrível, escreve aí no chat. Escreve eu aí no chat. Escreve só eu, que dá tempo de você interagir. Vai rápido e a gente já começa para valer. Maravilha, Robson Lopes, eu. Manda aí, vamos interagir. Daqui a pouco você vai poder interagir com imagem e vídeo, Drediane, eu, Sérgio, eu. Show de bola, minha gente. Daqui a pouco você vai poder interagir também com imagem e áudio. Por enquanto, a gente vai interagindo pelo chat. A gente pode fazer alguma dinâmica hoje aqui também. Então, fica preparado. Então, você que pode, deixa a sua câmera aberta. O microfone já está fechado, é só não mexer nele. Já mantém aí o áudio fechado para não dar nenhum ruído, nenhuma interrupção e não atrapalhar a aula. Se você puder, deixa a sua câmera aberta, que a gente interage melhor. Se não puder, não tem o menor problema. Então, bora lá? Hoje, eu informei lá no grupo que vocês iriam aprender como que o nosso cérebro funciona para poder executar uma ação. Como convencer alguém a fazer qualquer coisa que você queira sem que essa pessoa perceba e como entregar um conteúdo de maneira marcante e inesquecível. Como fazer o seu assunto, como fazer o seu conteúdo, seja uma aula, uma palestra, uma apresentação, ou até mesmo um processo de argumentação, de venda, como fazer a sua fala ser marcante e inesquecível. E também é hoje que você já vai aprender como montar uma palestra, passo a passo, como montar uma palestra, uma aula e uma apresentação de alto impacto. Vai ser uma aula sensacional. Então, bora lá? Aperta os cintos e vamos que vamos. Ontem, vocês aprenderam como que a mente humana funciona para captar as informações. Vocês aprenderam como que o nosso cérebro funciona para compreender, para dar sentido ao conteúdo que a gente recebe. Você aprendeu que você precisa ter uma escuta ativa e espelhar o padrão neurológico do outro indivíduo para que você possa falar de maneira que seja clara para o cérebro dele, e ainda aprendeu uma técnica muito poderosa e muito simples de resolução de conflitos usando o poder da comunicação. Então você já sabe como fazer para ter uma fala clara e influente. Hoje você vai aprender como fazer essa fala, esse argumento, essa aula ou palestra clara e influente, também ser persuasiva e marcante e ter um forte impacto na vida das pessoas. Por que eu falo tanto do forte impacto e do alto impacto? Porque mudanças só acontecem na nossa vida se houver impacto emocional. Registros na nossa memória só acontecem se houver impacto emocional. Sabe aquela aula, aquele professor lá da escola, lá primária, lá da primeira, quinta série, aquele professor que você gostava muito dele? Sabe aquele professor que você nunca esquece dele, nunca esquece da aula dele? Aquele professor, talvez ele não era o que tinha o melhor currículo, o melhor preparo técnico. Ele talvez fosse o que tivesse uma interação e conexão maior com os alunos, maior com você. Ele fazia a aula de uma maneira que gerou algum tipo de impacto emocional. Porque impacto emocional é o que gera registro de memória. Nada gera mais registro na nossa memória do que o forte impacto emocional. Por isso que eu falo tanto do impacto emocional.
Você vai aprender como colocar impacto emocional na sua fala, é fundamental. Seja para vender, seja para dar aula, você é professor, professora, quer que a sua aula seja inesquecível, você vai ter que aprender a colocar impacto emocional. Ninguém nunca mais vai esquecer, nem do conteúdo e nem de você. Você que é vendedor, professor, coach, terapeuta, entenda uma coisa, principalmente você que é coach, terapeuta, psicólogo, se você quiser ter a agenda cheia, você tem que saber dar palestras. Eu dou mentoria já há alguns anos para psicólogos, terapeutas e profissionais do desenvolvimento humano, mentoria de carreira, e a principal estratégia que eu ensino para eles, para lotar a agenda, é dar palestras. Porque quem fala em público de forma fluente, de forma impactante, sempre vai ter mais resultado. Isso em qualquer contexto. Quem tem habilidades de palestra, de dar palestras de alto impacto, mesmo que você não queira ser um palestrante profissional. Daniel, não quero ser um palestrante profissional. Eu quero aprender técnicas de oratória para poder aplicar no que eu já faço. Eu trabalho com RH, ou eu sou líder de uma equipe, sou chefe de uma companhia, gerente, gestor, sou líder religioso, pastor, padre. Eu preciso de técnicas para melhorar a minha oratória. Eu não quero ser palestrante. Então, as técnicas de palestras, elas são aplicadas a processo de venda, a processo de pregação, qualquer tipo de apresentação. As técnicas são para ampliar a capacidade das pessoas de te compreenderem, de registrar o conteúdo e aumentar o seu poder de clareza, influência e persuasão. Ok? Eu vi que alguém levantou a mão aí, eu só não lembro quem foi. Quer fazer pergunta? Gente, ó, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas. Quem está chegando hoje, quem não estava ao vivo comigo ontem, assistiu aquela gravação de outra turma que a gente liberou da aula 1, aqui vai funcionar assim, a gente vai interagindo pelo chat e também vamos interagir por imagem e vídeo. Quem tiver com a câmera aberta vai poder interagir comigo em tempo real. É só acenar, clica na mãozinha quando você quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, e aí, dentro do que a gente estiver organizando aqui, eu vou passar para você fazer sua pergunta ou comentário. Mas eu vou abrir, tá? Vai ter momentos específicos que eu vou abrir para rodadas aí de perguntas e respostas. É por isso que eu faço o curso ao vivo e é por isso que eu faço por aqui, não lá no YouTube. Lá no YouTube sempre tem mais gente, porém, não tem garantia de resultado, não tem como garantir desenvolvimento, porque não tem interação. Aqui é mais gostoso, não é? A gente pode interagir como se estivesse numa aula presencial. Você pode levantar a mão e perguntar, né? Você não pode jogar papel em mim, mas você pode levantar a mão, perguntar, falar comigo com imagem. Então, simbora. Você já aprendeu tudo isso. Agora vamos entender como é que o cérebro funciona para executar uma ação. Lembrando que quando nós estamos nos comunicando, seja na venda, na aula ou na palestra, nós queremos que as pessoas, além de nos compreenderem, nós queremos que elas também executem alguma ação. Seja a ação de comprar o produto que eu apresentei, seja a ação de registrar o conteúdo da aula que eu dei, seja a ação de memorizar a minha palestra e comprar a minha terapia no final, se eu for terapeuta, coach ou palestrante. Então, nós sempre vamos querer que a pessoa execute uma ação. Se for dentro de um relacionamento, você vai querer que a pessoa execute uma ação de te compreender, de aceitar a sua ideia, de aceitar o seu pensamento, de aceitar aí a sua visão. Então, para falar de forma clara, você já sabe. Agora vamos entender como que funciona para executar a ação. Nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele é movido por recompensa. Nós somos movidos por recompensa. Se não tiver uma recompensa clara para o nosso cérebro, ele não executa nenhuma ação. Então, o cérebro só executa ações se tiver clareza de que há uma recompensa. Isso em todos os aspectos. Tudo que você faz na vida é em busca de alguma recompensa. Você só está aqui porque tem uma recompensa estar aqui. Tudo que você faz é por causa de uma recompensa. Isso é tão forte no nosso cérebro, essa programação, ela é tão forte, que até quem faz caridade, obras de amor, de caridade, faz em busca de alguma recompensa. Se você perguntar para uma pessoa que faz esse tipo de obra, por exemplo, falar por que você faz isso? É tão bonito, né? A pessoa faz isso sem nada, sem querer nada em troca. Não existe isso. O cérebro sempre quer uma coisa em troca. Se você perguntar para essas pessoas por que elas fazem isso, elas vão responder coisas do tipo: eu faço isso porque eu me sinto bem em ajudar, me dá prazer, né? Me dá uma alegria em fazer, ou seja, faz porque dá prazer. Se não desse prazer, não fazia. Faz porque se sente bem, se sentisse mal, não fazia. Ou seja, existe alguma recompensa mínima que seja. Então, o cérebro só executa ações se ele tiver clareza de que há uma recompensa.
Eu não vou falar aqui apenas sobre ser movidos por dor ou por prazer, que você já está cansado de ver isso por aí. Nós somos movidos por dor e prazer, sim, é assim que o ser humano funciona. Ou estamos buscando prazer, ou estamos fugindo da dor. Ou estamos em busca de um prazer, ou em fuga de alguma dor. Porém, mais do que isso, acima de tudo isso, nós estamos movidos por recompensa. Porque seja buscar o prazer ou fugir da dor, no fim das contas, tudo isso é em busca de uma recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha em busca de três recompensas primárias. Três recompensas primárias. Recompensa monetária, recompensa erótica e recompensa alimentar. O seu cérebro trabalha em busca disso. Ou ele está buscando alimento, ou ele está buscando lucro, ganho financeiro, ou ele está buscando prazer. Ou está buscando alimento, ou está buscando lucro, ou está buscando prazer. É assim que o cérebro de todo mundo funciona. Porém, existem pessoas, e isso você vai aprender só nesse curso aqui, não tem nenhum guru aí da internet que vai te ensinar isso. Existem pessoas que o cérebro tem uma tendência a buscar mais recompensas eróticas do que monetárias. O outro a buscar mais recompensa monetária do que erótica. E o outro buscar mais recompensa alimentar. Como é que isso funciona dentro da comunicação? Dentro da comunicação funciona assim. A pessoa que está buscando por recompensa monetária são pessoas movidas por lucro. A pessoa que está buscando recompensa alimentar, dentro da comunicação, não tem a ver com comida, tá? No cérebro é o instinto de busca por comida mesmo, sobrevivência. Mas dentro da comunicação, alimentação aqui tem a ver com satisfação, tá? Com complementar alguma coisa. Por que nós buscamos alimento? Para nos manter vivo. É por isso que o cérebro busca por alimento, é por isso que a gente come, para nos manter vivo, tá? É lógico que tem as disfunções patológicas, né, que as pessoas comem. Tem gente que está mais do que vivo, né, mais do que satisfeito e não para de comer, mas isso é assunto por outra aula. Mas, enfim, está buscando completar, está buscando energia, trazer algo que está faltando. Então, quando a gente falar de recompensa monetária dentro do conceito de comunicação aqui, de influência e persuasão, nós estamos falando de satisfação e completude. E recompensa erótica, a gente está falando de prazer. Como que funciona a pessoa que tem o cérebro mais guiado por busca por lucro, por exemplo, recompensa monetária? É aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela quer saber o quanto ela vai ganhar, qual o retorno financeiro que ela vai ter daquilo. Esse tipo de recompensa, a gente descobre qual é a recompensa chave, a recompensa que fala mais forte naquela pessoa, através do padrão linguístico. Lembra que o visual, auditivo, sinestésico e digital, a gente descobre pelo canal de acesso ocular e pelo canal linguístico. Aqui, no caso, a gente vai usar só o padrão linguístico, porque a fala vai denunciar. A pessoa que é movida por recompensa monetária, ela só fala de lucro. Por exemplo, se você convida ela para vir para uma aula dessa, ela vai perguntar: quanto que eu ganho participando de uma aula dessa? Quanto que vai aumentar no meu salário? Vai aumentar meu faturamento se eu aprender isso? Ah, não vou nem pagando. Ah, quanto que você vai me pagar? Quanto que eu ganho se eu votar em tal pessoa? Se eu acreditar em você, quanto de dinheiro a mais eu vou ganhar? Alguém aqui já conversou ou conhece alguém que usa expressões desse tipo? Vocês já ouviram isso? Já viu gente assim? Escreve aí no chat, eu já. Só para eu saber que eu não estou viajando, que eu não vim de outro planeta. Robson já, Dedriane já, show. Ou seja, essas pessoas são pessoas movidas por recompensa monetária. O cérebro delas quer saber de lucro, quer saber de ganho financeiro. E as pessoas movidas por recompensa alimentar, a gente está falando aqui de satisfação. Elas estão buscando coisas que vão complementar a vida delas. Como que eu me comunico com uma pessoa assim? Eu mostro para ela de que maneira o conteúdo que eu vou ensinar, a aula que eu vou dar, ou o produto que eu estou vendendo, ou a ideia que eu quero passar para ela, de que maneira aquilo vai complementar a vida dela. Qual o valor que aquilo vai agregar para a vida dela? Qual o valor real que aquilo vai agregar? Vai completar o que na vida dela? Familiar, físico, emocional. A gente está falando de complementar, ok? E quando a gente fala de recompensa erótica, é prazer.
são pessoas movidas por prazer. Elas querem prazer em tudo. Quando elas estão vestindo uma roupa, por exemplo, elas tudo está relacionado ao prazer. Ai, que roupa gostosa de vestir. Né? Você sente gosto de roupa agora? Né? Ai, que roupa gostosa de vestir. Nossa, a aula de ontem, teve gente que mandou mensagem para mim assim no privado. Daniel, que aula maravilhosa, que delícia de aula. Ou seja, pessoas movidas por recompensa erótica. Estão usando linguagem sempre de prazer. Essa linguagem é acionada ao prazer e uma linguagem, às vezes, até erotizada, tá? Nossa, estou tão alegre que dá até um tesão só imaginar o que eu vou conquistar com o que eu vou aprender nesse curso, falando em público, melhorando a minha comunicação. Você já viu gente que usa esse tipo de expressão? Essa linguagem bem erotizada? Aí, às vezes, você pensa, nossa, que pessoa safada, né? Sem vergonha. Nada a ver, tá? Tem nada a ver com isso. É só um cérebro movido por prazer. Está buscando prazer erótico. Como que eu me comunico com essas pessoas? Eu mostro de que maneira o meu conteúdo vai trazer prazer para a vida dela. Eu mostro o prazer que ela vai desfrutar ao comprar o meu produto, ao comprar a minha ideia, ao acreditar no que eu estou falando, a aceitar o que eu estou querendo vender, de que maneira ela vai desfrutar de prazer, ou qual prazer a palestra, a aula, o curso que eu vou dar vai trazer para a vida dessa pessoa. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática como colocar isso dentro da sua fala, tá? Vamos só entender quais são os perfis e como que eles funcionam. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Tudo certo? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí e fala, se você tiver com a câmera aberta. Quem tiver com a câmera fechada, fica no chat. Que turma maravilhosa, aprende rápido, não precisa nem ficar respondendo pergunta. Mas, enfim, vamos lá. Então, é assim que o cérebro funciona para executar a ação. Ele precisa de uma recompensa, ok? Quem é pai ou quem é mãe? Quem tem filhos aqui? Eu vou te mostrar agora por que os seus filhos te desobedecem tanto. Tá? A culpa não é deles, a culpa é sua. Geralmente, tudo que você pede para o seu filho não fazer, ele faz, sim ou não? A maioria das coisas que você pede para ele não fazer, geralmente ele faz. Por quê? Porque você pediu para ele fazer. Você acha que pediu para não fazer, mas você pediu para fazer. Como que os pais educam os filhos? Eles educam dizendo tudo aquilo que os filhos não devem fazer. Não vai em tal lugar, não chega tarde em casa, não anda com tal tipo de pessoa, não frequenta esse tipo de lugar, não faça isso, não faça aquilo. Geralmente não é assim? Os pais ensinam para os filhos tudo que eles não devem fazer. E esquece de ensinar o que deve ser feito. Está tudo errado a nossa comunicação das coisas. A gente comunica o que não é para fazer. E o nosso cérebro ele tem um problema com a palavra não. Sabe qual é? Vou te mostrar agora, na prática. Pensa no não aí. Pensa em não. Viu? Você não consegue. O nosso cérebro não consegue processar o não. O máximo que você fez foi imaginar iê, iá, tiozinho, iô. Quem pensou isso? Fala aí no chat. Eu. O nosso cérebro ele não consegue processar o não. Ele tem uma dificuldade. Na infância, nas crianças, é como se o não existisse. E nos adultos, o não funciona como um potencializador neurológico do sim. Escreve aí no chat essa palavra fácil. Escreve aí no chat. Potencializador neurológico do sim. Vocês lembram, hein? Tudo que eu pedi para anotar, para repetir, está dentro de técnicas aqui que eu vou te ensinar depois. Potencializador neurológico do sim. O não é um potencializador neurológico do sim, na mente do adulto. Na da criança é como se ele não existisse. Por que o não funciona como um potencializador neurológico do sim? Porque o cérebro não processa o não. Então, para o cérebro entender o não, ele tem que imaginar o sim. Por exemplo, quando eu falo para você, não pensa em unicórnio verde com bolinha azul, o seu cérebro vai imaginar o unicórnio para depois pensar, caramba, não era para ter pensado. Então, a gente precisa imaginar fazendo para o cérebro entender que não é para fazer. E aí tem um probleminha, que geralmente o que a minha mente imagina, o cérebro se esforça para tornar real. Aí a criança está lá brincando perto de uma tomada alta voltagem, só que ela não está nem aí para a tomada, ela está concentrada na brincadeira. Porque as crianças têm uma capacidade de concentração e foco muito grande. Elas entram mesmo num mundo de fantasia lá nas brincadeiras dela. Não está nem aí para a tomada.
Aí vem o adulto, vê a criança perto da tomada e diz, ó, não coloca o dedo aí nessa tomada, hein? O que acontece logo em seguida, geralmente? A criança não estava nem para a tomada, mas agora, porque falou para ela não pôr, ela vai lá meter o dedo na tomada. Não derruba suco na mesa. Logo em seguida, o suco é derramado na mesa. Porque o não na mente da criança não existe. Aí você fala, não derruba. O não existe, o que sobra para o cérebro dela? Derruba. Então, tudo isso que você fala, que você não quer que ele faça, estou falando de crianças até 10 anos de idade. Na verdade, você está programando o cérebro para fazer aquilo que você não quer que faça. O que eu faço para resolver isso, então, Daniel? Para de falar o que não é para fazer e comece a dizer o que deve ser feito. Ao invés de você dizer para os seus filhos com quem eles não devem andar, diga com qual perfil ou padrão de pessoas ele deve andar. Ao invés de você dizer os amigos que ele não deve ter, diga o perfil de amizade que ele deve fazer. Ao invés de você falar, não derrube o suco na mesa, diga, mantenha o suco no copo. Do copo para a boca. Pronto. Longe da mesa. Pronto, mudou o comando. O que o cérebro vai imaginar? O cérebro vai imaginar derrubando? Não, porque eu não falei não derruba. Eu só falei mantenha no copo, do copo para a boca. O que o cérebro vai imaginar? O suco no copo e do copo para a boca. E aquilo que a mente imagina, o cérebro se esforça para tornar real. Você já observou que as coisas que você mais tenta evitar na sua vida acaba acontecendo? Aquilo que você mais tem medo que aconteça, geralmente acontece. Aquilo que você geralmente não quer que aconteça, às vezes acontece. Por que isso acontece? Porque quando eu foco no não, o não é um potencializador neurológico do sim. Então, imagina que você está numa aula, você é professor, ou você é palestrante, ou de repente você é terapeuta, psicólogo, está numa sessão, e aí você quer pontuar algo, ou você é vendedor, você quer pontuar algo para o seu cliente, para o seu aluno ou paciente, e aí você diz, ó, não se esqueça de determinada coisa, não se esqueça que essa semana você deve fazer aquilo. Sabe o que você está fazendo? Você está programando a pessoa para esquecer. Você está induzindo inconscientemente o cérebro dessa pessoa a esquecer, porque o não é um potencializador neurológico do sim. Quando eu digo não se esqueça, a mente vai imaginar a pessoa esquecendo, para o cérebro poder entender que não é para esquecer. Aí ele vai esquecer. O que eu devo fazer então? Você vai tirar o não e você vai focar em dizer o que você quer. Tira o foco do negativo e coloca o foco em uma comunicação positiva. O que eu chamo de comunicação positiva? Comunicação positiva é quando você para de dizer o que não é para fazer e começa a dizer o que é para fazer. Por exemplo, você vai marcar uma reunião com alguém, você quer que essa pessoa chegue cedo, ao invés de você dizer para ela não se atrase, você diga para ela, seja pontual, chegue no horário. Não vai perder a hora, hein? Ao invés de você dizer isso, você fala, se esforce para chegar no horário, chegue cedo, ou pelo menos uns 5 minutos antes. Diga o que você quer e não aquilo que você não quer. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser, já aproveita para perguntar agora. Aproveita que nessa aula pode ter interação. Eu não venho ficar mandando pergunta no privado, não vou responder. Mas, enfim, vamos lá. É assim que o cérebro funciona. Ele precisa de recompensa. Vamos voltar aqui. Eu estou usando muito exemplo aqui de pais e filhos, que eu estou montando um workshop como educar filhos emocionalmente saudáveis. Estou montando um workshop para pais e mães, para ensinar os pais a educar filhos mentalmente fortes, emocionalmente saudáveis e prepará-los para crescer já com inteligência emocional e sem ter conflitos. Né? Quando chega na adolescência, todos os pais têm conflito com os filhos. Né? Então, por isso está muito vivo esses exemplos na mente aqui, por isso que eu estou usando tanto. O que acontece com o seu filho quando ele não quer fazer uma atividade da escola? O que acontece? O que você fala para ele? Se você não fizer, você vai ficar de castigo. Se você não fizer, vai ficar sem jogar videogame. Se você não fizer, você não vai sair para brincar com seus amigos. É assim? Não é assim? Sim ou não? Ou eu estou viajando? É assim, não é? Então, o que eu tenho que fazer, então? Comunicação com foco no positivo. Ao invés de falar o que não vai acontecer, diga o que vai acontecer. E quando você quiser que o seu filho execute alguma coisa,
o seu cliente execute alguma coisa, o seu paciente execute alguma coisa, os seus alunos executem alguma coisa, o que você deve fazer? Deixar claro a recompensa. Lembra que o cérebro é movido por recompensa. Então, eu tenho que deixar a recompensa muito clara. No caso do filho, você fala assim: depois que você terminar essa atividade, você poderá então jogar videogame. Depois que você fizer determinada atividade, aí você vai poder sair para brincar com seus amigos. Você diz o que deve ser feito, como deve ser feito e a recompensa. Ok? O que deve ser feito, como deve ser feito e deixa claro a recompensa. Dá ênfase e destaque na recompensa. O cérebro é movido por recompensa. Parece algo complexo, mas não é. Na prática, à medida que você começar a executar, você vai ver que é extremamente simples e você vai se sentir muito poderoso, muito poderosa, porque é muito legal quando a gente consegue, pelo poder da comunicação, conduzir pessoas, conduzir situações. Imagina você podendo liderar pessoas, liderar situações nos relacionamentos, no trabalho, em qualquer área da vida, usando apenas o poder da comunicação. Isso seria bom ou incrível? Fala aí para mim no chat. Isso seria bom ou incrível? Você poder conduzir, liderar tudo, sua vida pessoal, profissional, relacionamentos, apenas usando a sua comunicação. Todo mundo sabe que as palavras têm poder. Então, se as palavras têm poder, eu preciso saber utilizá-las. A comunicação externa e interna, a comunicação com os outros e a comunicação que eu faço comigo mesmo, ela tem que ser muito assertiva, porque é através daquilo que eu comunico que eu crio a minha realidade, que eu conduzo coisas, que eu conduzo situações, que eu consigo ter ou não resultados na vida. Eu já falei aqui que os profissionais mais bem valorizados no mercado de trabalho são aqueles que se comunicam melhor. Os profissionais que conseguem os melhores cargos não são os que têm maior competência técnica, não são os que têm maior experiência de execução, são aqueles que se relacionam melhor. Você já viu, talvez na empresa que você trabalha, em outros lugares, pessoas que estavam há 10, 20 anos na empresa, ficar para trás e alguém que chegou em 1 mês, 2, ser promovido para o cargo que aquela pessoa estava esperando há 5, 10 anos. Isso não acontece? Aí as pessoas olham e falam: nossa, isso é injusto. Não, não é injusto. É porque o outro se comunica melhor. Como que eu sei disso? Porque se ele foi promovido porque alguém indicou, é porque ele se relacionou. E para me relacionar com as pessoas certas, eu preciso saber me comunicar. 2 habilidades que você precisa ter, anota aí, 2 habilidades que você precisa para ser bem-sucedido em qualquer área, para ser promovido e crescer em qualquer lugar. Se você tiver essas 2 habilidades, eu te garanto que você vai conseguir sucesso em qualquer lugar. Primeira, óbvia, você precisa ter uma comunicação marcante, tem que saber usar o poder da comunicação. Segundo, você precisa saber lidar com pessoas, liderar gente. E essa segunda habilidade depende da primeira, porque a principal característica de um líder bem-sucedido está no poder da sua oratória, na sua eloquência e na sua comunicação. Líder que não sabe se comunicar está falido. Foi feita uma pesquisa por uma universidade americana que constatou que quase 80% dos líderes de empresas, religiões, quase 80% dos líderes, 79% dos líderes não são compreendidos pelas pessoas quando falam. Não conseguem transmitir com clareza sua missão, seus valores e seus ideais. Tem dificuldade. Ou seja, a comunicação é a chave para isso. Então, o que você está recebendo aqui é para te dar uma vantagem competitiva gigante em qualquer relacionamento, em qualquer carreira, em qualquer lugar. Você já aprendeu como deixar a comunicação clara, eficiente, colocar na mente, usando os sistemas representacionais, e agora você está aprendendo como induzir, como influenciar, como persuadir, como influenciar a executar uma ação. Então, a recompensa tem que ficar clara. Eu digo o que deve ser feito e não o que não deve ser feito. Digo o que deve ser feito, como eu quero que seja feito e qual a recompensa no final, ok? Isso você vai fazer com o filho, com o cliente, eu usei o exemplo aqui de pais e filhos, né? Com o aluno, com o paciente. Diga com clareza o que deve ser feito. Ah, mas essa pessoa precisa ter uma atenção especial, porque ele não pode esquecer isso de jeito nenhum. Então, diga para ele. Preste muita atenção e mantenha o seu foco para que você se lembre. Se esforce para lembrar. Ao invés de você dizer, não se esqueça, se esforce para lembrar. Ok? Sempre com foco
naquilo que deve ser feito de maneira positiva. Ok? É assim que funciona. Segunda parte. O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios. A gente tem o hemisfério esquerdo, que é a parte lógica, a nossa parte racional, e a gente tem o hemisfério direito, que é a nossa parte emocional e criativa. Então, do lado esquerdo do cérebro está a parte racional e lógica, a parte crítica. Do lado direito do cérebro está a nossa parte emocional e criativa. Então, todo mundo aqui, quem sabia que o cérebro tem dois lados? Quem sabia que o cérebro tem dois hemisférios? Quem sabia que tem cérebro? Ó, o cérebro vai ter aí esses dois lados. E como é que funciona? Tem gente que é mais emocional, tem gente que é mais racional, porém, todos esses, para registrar conteúdo, o cérebro precisa usar os dois lados. Se o cérebro usar os dois lados, se a sua comunicação conseguir ativar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, do seu ouvinte ou da sua plateia, você vai conseguir registrar o seu conteúdo. Você vai conseguir colocar o conteúdo literalmente dentro da mente dele e colar, registrar lá dentro. Mas para isso você precisa falar de maneira que ative hemisfério esquerdo e hemisfério direito, razão e emoção. Por que que a maioria das pessoas não se lembram de quase nada da escola? Você não lembra de 10% do que você aprendeu na escola. Você ficou lá da primeira até a oitava, da primeira até o terceiro ano, dependendo da época que você estudou, até o quarto ano, e você não lembra de 10% do que você estudou. Agora você lembra, talvez, do professor de história, do de artes e do de educação física. E alguns de vocês, que são mais digitais, mais lado esquerdo, digital mais lado esquerdo, talvez lembrem do professor de química e de matemática. Mas a grande maioria vai lembrar desses outros que eu citei aqui. Sim ou não? Não é assim? Por quê? Porque esses foram os que se comunicaram com você usando o lado criativo do seu cérebro. O que o professor de educação física fazia? Ele explicava o exercício e você fazia. Tinha movimentação e impacto emocional. E ele era divertido, geralmente, né? Ou ele gritava, fazia alguma coisa. O de educação artística ou artes, né? Dependendo da época que você estudou, a mesma coisa. Então, quando eu ativo lado esquerdo e lado direito, há registro de memória. Por que que na igreja, por exemplo, seja católica, evangélica ou qualquer religião, por que quando as pessoas vão para lá, geralmente, elas conseguem lembrar com maior facilidade do sermão do pastor, do padre ou de qualquer que seja o líder espiritual? Por quê? Ele entrega um conteúdo racional, ele lê um texto da Bíblia e ele explica aquele texto e ele aplica uma mensagem. E geralmente essa mensagem, ela envolve alguma coisa da sua vida pessoal. Então há um impacto emocional. Então tem lógica e emoção. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo disso. Jesus, ele só ensinava, ninguém consegue questionar que Jesus foi um dos maiores, ou talvez o maior comunicador da história. Ele conseguiu criar o maior movimento espiritual e religioso do mundo, usando apenas o poder da sua comunicação. E ele só ensinava, ele tinha um método de ensinar que era assim, ele só ensinava contando história. Ele só ensinava contando parábola. Não tem um sermão de Jesus que ele não conte uma história. Ele contava a história, aí depois, baseado na história, ele aplicava uma mensagem, uma lição, um valor. Só que é o seguinte, ele era tão incrível que as histórias que ele contava não era qualquer história. Ele contava parábolas. Daniel, qual que é a diferença da parábola de uma história comum? A parábola não é uma história real. A parábola é uma história possível. É uma história que eu crio, mas que possível, de forma muito fácil, ela pode acontecer no dia a dia das pessoas que estão me ouvindo. Então, para contar uma parábola, eu tenho que conhecer o meu público, saber das dores desse público, para que eu conte uma história que pode acontecer no dia a dia deles. Então, por exemplo, ele ia ensinar de perseverança, de insistência, aí ele pegava e contava a parábola do juiz iníquo e a mulher viúva. A mulher viúva que foi atrás de um juiz ímpio, que não era piedoso, que não tinha amor, e ela teve que ficar insistindo, até que aquele juiz julgasse a causa dela. E aí, baseado nessa história, ele ensinou sobre persistência
e perseverança. E naquela época, naquela sociedade que ele estava ensinando, a coisa mais normal do mundo era encontrar viúvas abandonadas e juízes que desprezavam essas viúvas e não queriam ajudá-las, não queriam julgar as causas delas, ficava adiando e deixando elas sofrerem. Ou seja, ele contou uma história possível. Então, quando ele conta uma história possível e que gera impacto emocional e que se conecta com uma dor daquelas pessoas, o que ele está fazendo? Ele está criando impacto emocional. Ele cria um impacto emocional muito forte. E aí, depois que ele criou impacto emocional, ativou o lado emocional e criativo, aí ele traz uma mensagem, uma lição baseada nessa história, que aí é o conteúdo racional, é o conteúdo lógico. Então, eu gero impacto emocional e com esse impacto emocional eu trago o conteúdo lógico e racional. O que acontece? Ativou o hemisfério direito, hemisfério esquerdo, pronto. Registro de conteúdo, registro na memória. Se a gente acabar essa aula hoje, aqui, agora, talvez passem 10 anos e daqui 10 anos, se você não me segue nas redes sociais, daqui 10 anos você nem se lembre mais de mim. Mas se nós estivéssemos em uma aula presencial e no meio da aula eu desse um tapa na sua cara, fica tranquilo que eu não vou dar, a gente está online, mas se a gente tivesse numa aula presencial e eu desse um tapa na sua cara, você nunca mais ia se esquecer de mim. Eu podia sumir do mundo, mas você nunca mais iria se esquecer. E toda vez que você visse um cara barbudo e de óculos, você ia se lembrar de mim, da aula e de tudo que aconteceu. Por quê? Por causa do forte impacto emocional. E nós podemos causar um forte impacto emocional na nossa fala sem ter que dar tapa na cara de ninguém. Só usando histórias, metáforas e uma linguagem que mexa com o nosso sistema nervoso. Eu sou revidava. Eu luto Muay Thai. Você luta o quê, Robson? Brincadeiras à parte. A gente pode fazer isso usando apenas a oratória, usando uma técnica que eu ensino no curso Impacto. O curso Impacto é um método que eu criei de formação de palestrantes e oradores. Lá eu ensino uma técnica para você ativar, para você mexer com o sistema nervoso das pessoas usando apenas o poder da fala. Você consegue deixar as pessoas animadas, você consegue liberar adrenalina. Imagina, liberar adrenalina nas pessoas usando apenas o poder da oratória. Eu acabei de fazer isso com você. Eu acabei de fazer isso agora e você nem percebeu. Alguns de vocês já dilatou a pupila, abriu mais os olhos, outros levantaram a sobrancelha, já movimentou o corpo, ou seja, o seu corpo se preparou para se movimentar. Deu uma leve descarga aí de adrenalina e noradrenalina. E como que eu fiz isso? Fazendo exatamente o que eu acabei de fazer de novo. Essa brincadeira com a voz. A gente vai lá em cima, de repente vai lá embaixo, tá rápido, de repente está devagar, tá alto, de repente está baixo. Quando a gente faz isso, o nome dessa técnica é paralinguagem. É quando eu mexo com a emoção das pessoas, é quando eu induzo elas a agir, a se movimentar e provoco estados emocionais usando apenas o poder da fala. Quem gostaria de aprender isso, escreve aí, eu quero. Quem quer aprender a fazer isso de forma prática e com facilidade, escreve aí no chat, eu quero. Gente, eu estou num ritmo acelerado hoje aqui, que eu tenho bastante conteúdo para entregar para vocês hoje. Mas me fala aí, como é que tá? Quem está gostando da aula até aqui? Se tiver ruim, a gente faz alguma coisa para melhorar. Tá boa? Como que tá? A aula tá boa, tá ótimo ou tá ruim? Escreve aí no chat. Ó, a Cris já fez ali o sinal. Quem tá com a câmera aberta, interage aí. Ó. Tá boa? Bom, bora lá, gente. Vamos acelerar. A gente consegue fazer isso. A gente tem aqui dentro do nosso organismo, a gente tem o nosso sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central. Dentro do sistema nervoso central, a gente tem o sistema nervoso autônomo. Por que se chama sistema nervoso autônomo? Olha só, hein? Quem imaginou aprender sobre sistema nervoso dentro de um curso de comunicação? Estou falando que isso aqui é diferente? Dentro do sistema nervoso tem o sistema nervoso autônomo central. Por que ele tem esse nome?
porque ele é autônomo, ele é automático, ele não precisa do seu raciocínio. Você não precisa pensar para ele funcionar, ele funciona sozinho. E dentro desse sistema, estou entregando o conteúdo do curso da formação de palestrantes para vocês. Não é nem desse curso aqui, já é bônus já. Dentro dele tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é o sistema simpático? O sistema simpático, ele serve para... O cérebro ativa ele quando nós estamos em momentos de estresse. Quando estamos em momentos estressantes ou em momentos de perigo, o cérebro ativa o sistema nervoso simpático. Libera adrenalina, dilata as pupilas, o sangue começa a circular mais forte, principalmente nas mãos e da cintura para baixo, que é para preparar o indivíduo para reagir, seja para fugir ou seja para enfrentar aquele problema ou aquele estresse. E aí tem um sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele leva esse nome porque ele faz justamente o trabalho de parar o que o sistema simpático começou. O sistema simpático acelera e prepara para a ação, e o parasimpático desacelera e prepara você para relaxar. Então, é muito comum o palestrante estar querendo motivar as pessoas, o professor está lá querendo empolgar os alunos e está todo mundo lá, de braço cruzado, olhando para a cara dele. Aí está lá o palestrante, o professor suando a camisa, vamos lá, pessoal, e o pessoal lá, né, tudo desanimado. Quem já presenciou isso? Por que isso acontece? Porque o professor, o palestrante, o orador está querendo empolgar, mas ele está usando uma linguagem, uma paralinguagem e uma cinésica. Essas linguagens aqui, vocês só vão aprender no curso Impacto de Formação de Palestrantes. Está querendo usar, ele está usando uma linguagem não verbal, para resumir, uma linguagem não verbal que não ativa o sistema simpático. Ele está usando uma linguagem não verbal de sistema parasimpático. O que é a linguagem não verbal de sistema parasimpático? É quando eu me movimento pouco, é quando eu fico parado no palco, com as minhas mãos nessa altura, sem movimentar, e começo a falar assim, exatamente como eu comecei a falar agora. Você percebe que eu mudei o ritmo e a tonalidade da minha voz? Eu passei a me movimentar bem menos. E à medida que eu fiz isso, se você notar aí agora, você já começou a respirar um pouquinho mais devagar. Você já diminuiu o ritmo. Você entrou exatamente no ritmo que eu entrei aqui. Isso é paralinguagem. Acabamos de ativar aí em você, sem que você percebesse, o sistema parasimpático e você já relaxou mais. Agora, para a gente mudar esse estado, aí a gente vai aumentar o tom, se movimentar mais, falar mais alto, num tom um pouco mais elevado e usando maior movimentação com o corpo e sempre essa movimentação aqui, para frente e para cima, para frente e para cima. Percebe que quando eu faço isso, depois vocês vão ver na gravação, que eu vou liberar. Eu disse que não ia liberar, mas agora eu vou liberar a gravação. Você vai ver que na hora que eu fiz isso, vocês já dilataram as pupilas e já se movimentaram mais. Já começa a mexer alguma coisa, já começa a ativar. Por quê? Começa a ativar o sistema simpático. Isso porque eu estou usando só paralinguagem, só técnica vocal. Agora, dentro de uma palestra, a gente tem outros recursos, como fundo musical, vídeo, iluminação. Tudo isso, você aprende como usar tudo isso dentro de um conjunto, luz, som, fundo, mais a paralinguagem, você aprende a usar tudo isso no curso Impacto, que é o meu método de formação de palestrantes. Depois eu vou falar sobre esse método para vocês. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu perguntar. Fala aí, Robson. Eu vi em Psicologia da Educação, isso em 92, sobre a questão do tempo de concentração, tanto na fala quanto na escuta, de 20 a 25 minutos mais ou menos. Tem fundamento isso, dentro do que você está abordando? Sim, tem. Agora, quando nós utilizamos essas técnicas, geralmente é assim que funciona mesmo, tá? Agora, quando nós utilizamos essas técnicas que eu estou ensinando para vocês aqui, elas são científicas. Eu apenas peguei o que a ciência ensina e estruturei dentro deste curso. Mas isso aqui não é nada criado por mim, é tudo ciência.
Vocês viram até agora que eu estou falando de funcionamento do cérebro, da mente, é neurociência. O que eu fiz foi criar um método com essas técnicas, que é o método, esse passo a passo que eu estou passando para vocês, que começa lá com visual, auditivo, sinestésico, áreas de recompensa do cérebro e hemisférios cerebrais. Isso não é ensinado em nenhum curso de oratória, em nenhum outro curso. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem nenhum curso de oratória que tenha ensinado isso. Eu já recebi alunos no meu curso de formação de palestrantes que vieram de todas as escolas de oratória possíveis que vocês imaginam no Brasil e ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. Isso é aqui. E nos cursos aí de psicologia da educação também não ensinam isso. Isso aqui é só aqui mesmo, na arte da comunicação. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você utiliza esse método de usar uma linguagem que ativa lado esquerdo e lado direito e faz isso provocando impacto emocional, o tempo de concentração amplia. Você consegue deixar as pessoas concentradas em você por um período muito maior. E em alguns casos, é lógico que nem sempre, tá? Nada dentro desse aspecto técnico aqui é 100%, mas em alguns casos, você consegue deixar as pessoas totalmente focadas em você por até 1 hora. Sabe o que é uma pessoa ficar 1 hora sem desviar o pensamento para nenhum outro lugar? Sem desviar o pensamento para uma dívida, para um compromisso de depois da aula, de depois da palestra. Isso é algo surreal. Pesquisas já foram feitas por várias instituições científicas extremamente sérias que comprovaram que as pessoas conseguem ficar concentradas de fato em algo no máximo de 15 até 25 minutos. Já foi cientificamente comprovado isso. Agora, quando nós utilizamos esse método, o que a gente faz? A gente coloca as pessoas em estado hipnótico. Isso eu chamo de linguagem hipnótica. Por que linguagem hipnótica? Porque é como se a pessoa entrasse em transe hipnótico. Você está criando uma história, você está usando o lado direito, hemisfério emocional e criativo, então o cérebro tem que se concentrar em criar imagens, sentimentos e emoções relacionados àquilo que você falou, e daqui a pouco você vai aplicar um conteúdo lógico e racional baseado nessa história, ou nesse impacto emocional que você criou. Ou seja, os dois hemisférios cerebrais estão concentrados na mesma coisa. Então não tem espaço para desviar para o outro lado. Como que a gente prova isso? No cinema, as pessoas sentem vontade de ir no banheiro? Igual sente quando está numa palestra, no teatro, na missa? Não, né? No cinema, o que acontece no cinema? As pessoas ficam lá 2, 3 horas sem piscar, sem sentir fome, sem sentir sede. Aí, quando acaba o filme, fica todo mundo apertado para ir no banheiro. Faz fila no banheiro, fica todo mundo com fome. Por quê? Como que um filme é estruturado? Um filme é estruturado com história de impacto emocional. Sabe o que acontece com você? Você não percebe, mas o seu inconsciente se identifica com o filme. Porque o filme é baseado na história da sua vida. Todos os filmes, qualquer filme é baseado na história da sua vida. Como assim, Daniel? Eu falo mais sobre isso lá no curso Impacto, mas vou falar um pouquinho para vocês aqui. O filme começa sempre assim, seguindo a jornada do herói. O mundo comum. Todo filme começa assim, mostrando os personagens, quem são eles, quem são os familiares deles, aonde eles moram, quem são os vizinhos deles, aonde eles estudam, o bar que eles vão. Não é assim que começam os filmes? E quem é que tem uma vida semelhante com essa? Você. Aí, daqui a pouco, surge uma crise. Aí, no meio dessa crise, começa a verdadeira história do filme. E o filme acaba com a resolução dessa crise. Ou seja, é igualzinho à vida real das pessoas. Então, você se identifica, você vê vizinhos parecidos com vizinhos que você tem, tá? Então, isso gera conexão. E aí tem a parte de sistema simpático e parasimpático, que usa as falas, mais o fundo musical, a trilha sonora, mais o ambiente do cinema escuro para prender a atenção. Então, qualquer ambiente, que o lugar do palco, onde vai estar o palestrante, o professor, quanto mais escuro for, melhor. É mais confortável para o cérebro e ajuda a manter estado de concentração. Por isso que fundo de teatro é escuro, fundo de cinema é escuro, casas de show, o palco é preto, é escuro. Quando não é preto, são cores extremamente escuras, um azul muito escuro, um verde muito escuro, quase no preto, porque é mais confortável. Ou seja,
Vocês viram, usando apenas um exemplo simples do cinema, como é possível aí, Robson, aumentar esse período de foco e atenção, tá? Agora, o que eu estou ensinando é vocês fazerem a mesma coisa que o cinema faz, só que usando apenas o poder da fala e da oratória, tá? Fazendo essa quebra de estado. O nome disso é quebra de estado, tá? Quebra de estado. E eu faço isso apenas usando linguagem verbal e não verbal, que é a paralinguagem e a cinésica. A cinésica, a gente está falando, ó, da linguagem corporal, desse movimento, tá? Então, você percebe que, geralmente, quando eu vou baixar o tom, para trazer um pouco mais de seriedade, trazer o seu foco, eu diminuo o tom da voz, eu diminuo a movimentação e fico mais parado. Quando a gente quer dinamizar, aí aumenta o tom, movimenta mais, arregala os olhos e a comunicação é para frente e para cima, tá? Se você souber fazer essa quebra de estado durante toda a sua apresentação, se for 1 hora de palestra, as pessoas ficam 1 hora concentradas com vocês. Eu faço uma imersão de inteligência emocional chamada Imersão Vida Extraordinária. Essa imersão é uma imersão onde eu ajudo as pessoas a se livrarem de traumas emocionais sem precisar de terapia ou psicanálise, sem precisar ficar anos tratando o mesmo problema. Tem gente que sai até da depressão depois dessa imersão. Ajudo a definir metas, objetivos, enfim, é um treinamento de inteligência emocional. Ele dura 12 horas. Ele vai das 8 da manhã até as 8 da noite. A gente tem alguns intervalos, mas eu fiz uma edição no ano retrasado. Foi uma das edições mais profundas que eu fiz. Foram 14 horas. Só que foram 14 horas ininterruptas. A gente não parou. Tem noção disso? A gente fez algo com impacto emocional tão profundo. Foi um dos eventos mais marcantes da minha vida, inclusive. Foi sem parar. Ninguém sentiu sede, ninguém sentiu fome, ninguém sentiu vontade de ir no banheiro. De tanto que era o foco no conteúdo que estava sendo entregue. Por quê? Por causa de dinâmica, de paralinguagem, de cinésica e de impacto emocional, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Agora, vamos parar aqui, vamos dar uma pausa. Nessa pausa, eu quero criar com você o mapa mental da comunicação de alto impacto. Então, pega papel e caneta aí, vocês vão receber material da aula de hoje, igual receberam da aula de ontem, mandei até um material bônus, vou mandar material bônus de novo, mas é importante você anotar, o nosso cérebro funciona melhor assim. Eu entreguei muito conteúdo para você até aqui, agora vamos organizar ele no passo a passo para a comunicação de alto impacto. Então, qual que é o primeiro passo da comunicação? Primeiro passo, primeiro princípio que você aprendeu ontem, você precisa entender que cada mente tem um filtro, tem um mapa mental do que é a realidade. Então, eu não posso me comunicar partindo do princípio de que se fez sentido para mim, vai fazer sentido para o outro. Então, eu preciso ter uma escuta ativa. Para quê? Prestar atenção no padrão linguístico e na movimentação ocular, para eu saber se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica ou digital. Então, primeiro passo, descobrir sistema representacional preferido. Segundo passo, atacar, literalmente, anota aí, atacar áreas de recompensa do cérebro. Terceiro passo, falar de maneira racional emocional ou emocional criativa, ok? Racional emocional ou racional criativa. O que é esse racional criativo? É o esquerdo e direito do cérebro. Eu entrego um conteúdo inteligente, com lógica, sistemático, só que de maneira criativa e provocando impacto emocional. Imagina só, você falando com a pessoa, usando uma linguagem que se conecta com o sistema representacional preferido do cérebro dela, aí ela entende. Ficou claro, ela se conectou com você. Aí depois, na hora de induzi-la ou influenciá-la a executar a ação que você quer, você vai fazer isso atacando as áreas de recompensa do cérebro, se é erótica, monetária ou alimentar, deixando sempre claro a recompensa que a pessoa vai ganhar. Terceiro, você vai falar de maneira que tenha lógica, razão, sistêmica, começo, meio e fim, só que usando a criatividade através de uma metáfora, de uma história, de uma dinâmica que provoque impacto emocional. Pronto. Você literalmente vai colocar o conteúdo dentro da mente do seu ouvinte, seja 1, 2, 10, uma aula, uma palestra, e esse conteúdo vai ficar registrado na memória dele e não vai sair nunca mais. Eu tenho alunos
que me ouviram há 10 anos atrás, outros que me ouviram há mais, que eu encontro com eles. Eu encontrei esses dias com uma pessoa que me ouviu em uma palestra, em uma igreja, há 8 anos atrás. Ele sabia passo a passo tudo que eu falei. Ele lembrava exatamente de todo o conteúdo. Por quê? Porque eu sou incrível? Porque eu sou extraordinário? Não, porque eu tenho um método que eu estou te ensinando aqui. Qualquer pessoa que aplicar esse método vai ter exatamente esse mesmo resultado. E aí a gente tem uma outra técnica que a gente chama de ancoragem. Ancoragem com gatilho. Eu ensino ancoragem com gatilho. O que é ancoragem com gatilho? É quando eu crio movimentos ou ações que, quando eu faço, automaticamente a pessoa se lembra do conteúdo. Automaticamente a pessoa se lembra do conteúdo. Você viu que todas as vezes que eu falava de impacto emocional, eu fazia esse movimento deixando gerar esse som. Então, toda vez que eu fizer isso aqui, você vai lembrar que eu estou falando de conteúdo com impacto emocional. Se eu fizer isso aqui, ó, 3 vezes, o seu cérebro vai ler impacto emocional. É isso que o seu cérebro vai ler. Você viu o que eu falei? É isso que o seu cérebro vai ler? E talvez aí na sua mente passou um pensamento aí, impacto emocional. Sim ou não? Ou eu estou viajando? Se eu estiver viajando, vocês me falam. Então, existe todo um contexto para se aplicar isso. O que você precisa entender aqui? Nesse curso, eu quero que você entenda como se comunicar de forma impactante, que você já comece a fazer isso assim que ele terminar e aprenda a montar palestras e fazer isso em público de maneira impactante. Tá tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, fazer comentário, aproveita agora. Senão, depois só quando eu abrir de novo. Tudo certo? Que eu já vou partir para montar, para a gente aprender como montar palestra. Você já sabe se comunicar. Eu disse ontem, não adianta saber técnicas de falar em público, de montar palestra, de se posicionar no palco, se você não souber se comunicar de forma marcante. Tem um monte de palestrante. Agora, palestrante com resultado tem pouquíssimo. Tem pouquíssimo. Por quê? Palestrante que fala de maneira inesquecível tem pouco. Porque aprender técnica para falar no palco tem no YouTube. Aí é só você colocar lá que você aprende. Agora, aprender, usar essas técnicas usando uma comunicação de alto impacto, que registra conteúdo, que entra na mente das pessoas, aí é uma outra história. Então, bora lá. Eu vou ensinar um método para vocês que, se você tiver um filho de 8 anos, de 5 anos, e ensinar para ele, até ele vai conseguir montar uma palestra. Tem noção do que eu estou falando? Eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão simples que absolutamente qualquer pessoa que pegar esse modelo vai conseguir montar uma palestra. Para você montar uma palestra, você vai ter que responder 4 perguntas. 4 perguntas e você vai montar a palestra. 4 perguntas e você monta a palestra. É o sistema Format. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai fazer um exercício de programação neurolinguística para eliminar insegurança, medo e timidez, tá? Na aula de amanhã. Para preparar você para chegar rasgando, seu Anthony Robbins dos palcos. Enfim, são 4 perguntas. Essas 4 perguntas, elas são baseadas, esse método que eu criei, ele é baseado num método que já existia lá, alguns anos atrás, lá no século XIX, a professora Bernice McCarthy, ela criou um método, uma professora chamada Bernice McCarthy. Ela percebeu que os alunos dela, quando ficavam com dúvidas, quando ela terminava a aula, eles faziam geralmente 4 tipos de pergunta. Tinha aluno que chegava nela e perguntava: professora, o que é isso? Tinha aluno que chegava nela e perguntava: professora, por que disso? Ou por que isso é assim? Tinha aluno que perguntava: professora, como que eu aplico isso? Como que eu faço isso? Como que eu executo isso? E tinha aluno que ficava perguntando: e se eu fizer assim? E se eu fizer assado? E se eu não fizer o que acontece? E se eu fizer o que acontece? Aí, ela desenvolveu um método que ela passou a dar as aulas dela sempre respondendo 4 perguntas. Ela já dava a aula respondendo a pergunta. A estrutura da aula dela era fundamentada em respostas para essas 4 perguntas. Aí, baseado no método Format, no sistema Format da professora Bernice McCarthy, a gente desenvolveu um método muito poderoso para qualquer pessoa montar uma apresentação. Você vai responder as mesmas perguntas: o que, por quê, como e se. Anota aí.
o que, por quê, como e se. Você vai sair daqui preparado já para dar palestra, hein? O que, por quê, como e se. Como que vai começar isso? Fala um tema aí. Vamos falar de inteligência emocional. Bom, a palestra de inteligência emocional. Primeira pergunta, o quê? O que é inteligência emocional? Aqui vai ser a introdução da sua palestra. Vai ser a introdução da sua palestra, da sua aula ou da sua apresentação. Esse método serve para aula, palestra ou qualquer tipo de apresentação. Você vai começar respondendo o quê? Se for um produto, o que é o produto? Se for uma aula, o que é o tema, o assunto dessa aula? Mas vamos pegar a inteligência emocional de modelo aqui. Vamos dar uma palestra de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Aqui é a parte introdutória, onde você vai apresentar para as pessoas o que é o assunto, o que é o tema. Aí aqui você explica o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que as pessoas têm de gerenciar as suas próprias emoções. E ela tem 5 características. Aí você vai explicar as 5 características. Quem criou isso, esse método, essa teoria, ou descobriu a teoria do quociente emocional, foi um psicólogo americano de Harvard, PhD, Daniel Goleman. E ele passou a mostrar que, tão importante quanto o nosso quociente intelectual, nosso nível de inteligência, é mais importante ainda o nosso nível de inteligência emocional. Porque existem pessoas com uma capacidade intelectual gigantesca, mas que não conseguem ter resultados efetivos na vida, porque não têm capacidade emocional de gerenciar conflitos, tem medo, insegurança. Tem gente que tem muito conteúdo, mas não consegue entregar por medo, insegurança ou falta de método. Pronto, ó. Já explicamos o quê? De forma bem rápida. Você pode gastar 15, 20 minutos, 30 minutos numa introdução, não tem o menor problema. Segundo, por quê? Por que eu tenho que ter inteligência emocional? Já expliquei o que é. Agora, por que eu tenho que ter inteligência emocional? Qual é a relevância disso na minha vida? Por que isso é importante? O que muda na minha vida? Terceiro, como eu desenvolvo inteligência emocional? Aqui você vai dar o passo a passo, os 5 passos para desenvolver a inteligência emocional. Aqui você vai contar uma metáfora, uma história, uma parábola, vai aplicar uma dinâmica de grupo, porque o como fala de exemplos, fala de ação e de parte dinâmica, é a parte prática da sua apresentação. E se? E se eu tiver inteligência emocional, o que muda na minha vida? E se eu não tiver inteligência emocional, o que muda na minha vida? O que eu ganho tendo e o que eu perco não tendo. E se eu fizer o que acontece? E se eu não fizer o que acontece? Viu só como ficou fácil? O que, por quê, como e se. Vai vender um produto? O que é o produto? Explique o produto, dê detalhes do produto. Como? Como que eu adquiro? Como que eu aplico? Como que eu... o quê? Por quê? Por que eu tenho que ter esse produto? Qual que é a importância dele? Qual que é a relevância dele para mim? Como que eu uso? Como que eu aplico? Como que eu compro? E se eu tiver, o que muda na minha vida? E se eu não comprar, o que muda na minha vida? Vai dar uma aula? Qual que é o assunto da aula? O que? O que é o assunto? Por que ele é importante? Por que eu tenho que prestar atenção nele? Por que eu tenho que aprender sobre ele? Qual que é a relevância, a importância dele? Como? Atividade, ação, exemplos, metáfora, passo a passo. Como que aplica isso? E se eu aplicar, o que eu ganho? E se eu não aplicar, o que eu perco? Então, ó, conceito, relevância, prática e consequências. Conceito, importância, relevância, prática e consequência. Você vai falar sobre essas 4 coisas. Pronto, está montada a sua aula, a sua palestra, a sua apresentação. Alguns de vocês aqui provavelmente já foram convidados para fazer uma apresentação, seja na faculdade ou em qualquer outro lugar, e você, de repente, sabia exatamente o que falar, só não sabia como. Daniel, até domino o assunto, eu sei tudo sobre, eu só não sei por onde começar. Agora você já tem o método, por onde começar e onde terminar. Começa pelo quê, vai para o porquê, vai para o como e vai para o e se. Com esse método, você monta uma palestra, aula ou apresentação de 10 minutos, de 1 hora ou de 10 horas. Vai depender de você e do tempo que você tiver. Ficou fácil ou não, gente? Fala aí para mim. Fala aí no chat. Se ficou, escreve aí no chat. Ficou fácil. Se não, fala, tá ruim ainda. Por favor, você pode repetir aí conceito, importância? Facinho, né, Patrícia?
Já pode dar uma palestra. Eu vou convidar um de vocês para dar uma palestra amanhã já. Ó, conceito, Robson, conceito, relevância, prática e consequências. Então, na sua palestra, você vai responder 4 perguntas. O que é o tema, por que eu tenho que aprender, por que é importante, como, prática, ação, como que eu executo, e se eu fizer, e se eu não fizer. Aí, dentro dessas perguntas, você vai estar falando de conceito, né, que é a ideia, a introdução, relevância, o que isso muda na vida das pessoas, como, é prática, é ação, é aqui que entra uma história, uma metáfora, uma dinâmica, ok? E se, consequências. O que eu perco se eu não fizer, o que eu ganho se eu fizer. Fala sempre primeiro da perda e depois do ganho. Primeiro da perda e depois do ganho. Por quê? Porque você vai terminar sua apresentação em alto entusiasmo. Agora, Daniel, eu quero terminar minha apresentação com as pessoas bem reflexivas. Então, aí você fala da perda por último. Fala primeiro do ganho e depois da perda. Eu quero animar as pessoas na minha apresentação. Aí você precisa usar a paralinguagem, a cinésica e a proxêmica. São 3 campos de estudos da comunicação não verbal que eu ensino lá no curso Impacto. Gente, antes de eu continuar, eu ainda tenho a última etapa do conteúdo de hoje para passar para vocês, mas antes de continuar, eu queria falar um pouquinho para vocês do curso Impacto. Quem quer ouvir sobre o curso Impacto? Lembra que eu citei algumas vezes aqui o curso Impacto? Que é o meu método, é um método desenvolvido por mim, baseado nos meus mais de 10 anos falando em público. E para quem não sabe, para quem não viu lá no site de inscrição, eu já fui apresentador de TV, eu era apresentador do SBT, fazia programação para o interior de São Paulo, Campinas e Litoral Norte. Já fui apresentador de rádio também, já dirigi programas de TV e palestro. Já são mais de 12 anos palestrando. Então, baseado nessa experiência de TV, de rádio, mais as palestras, mais esse conteúdo acadêmico de neurociência, porque eu me tornei um cientista do comportamento humano, mais de 10 anos aí de estudo sobre o comportamento humano e com muito foco na comunicação, baseado em toda essa estrutura, eu criei um método para formar palestrantes e oradores. Eu falo formar palestrantes e oradores, mas não serve só para quem vai seguir carreira como palestrante. Serve para qualquer pessoa que queira ter postura de palestrante. Com o que você já recebeu aqui, você já se torna um comunicador de alto impacto e já é capaz de dar palestras. Sim ou não? Sejam sinceros. O que eu ensinei até aqui já dá para ser um grande comunicador. Se você aplicar com eficácia o que eu ensinei até aqui, você já consegue se comunicar e palestrar de forma altamente eficiente. Sim ou não? Seja sincero, escreve aí no chat. Se sim, você escreve sim, se não, você escreve não. Manda aí. Você acha que o que eu ensinei aqui já é suficiente? Eu vou ensinar mais, fica tranquilo. A vergonha vai acabar amanhã, Patrícia. Amanhã a gente vai usar uma técnica aqui, eu vou aplicar com vocês aqui uma técnica de programação neurolinguística para eliminar o medo e a timidez, a vergonha na hora de falar em público. Isso aí também não vai ser mais um problema. E se persistir depois desse método, aí lá no Impacto eu faço outros 5, que aí não tem como. Mas o que eu vou fazer amanhã com vocês já funciona aí com mais de 80% das pessoas. Quem quer ouvir falar mais sobre o impacto? Patrícia, eu quero. Se vocês não quiserem, eu não falo. O Robson, a Cris, beleza. Cadê os outros? Se vocês estão me ouvindo, os outros aí, ó, tem pouca gente, já eu estou decorando o nome de quem está interagindo já. Então, vamos lá. Ó, o curso Impacto, como eu falei, é um método de formação de palestrantes. Esse curso, ele até 2019, ele era realizado, o Thiago mandou aí, eu quero também, ele era realizado só presencialmente. De 2020 para cá, a gente desenvolveu ele de maneira online. Porém, ele acontece online, ao vivo. Só que agora vai ter ele gravado também. Esse curso ele acontece em 4 semanas. São 4 semanas com aulas sempre no sábado pela manhã. No sábado, das 10 até às 13 horas. Todo sábado, das 10 às 13 horas. 4 sábados. Então, 4 semanas você vai receber essa formação completa. Ou então, você já vai acessar o curso completo, com os 4 módulos, já gravado para você assistir a hora que você quiser, no seu melhor horário. O que eu ensino no curso Impacto? Eu ensino
maneiras, métodos científicos de como montar treinamentos de inteligência emocional, treinamentos de vendas, qualquer tipo de treinamento. Então, nesse curso, eu ensino você a montar treinamentos de desenvolvimento pessoal e palestras de alto impacto emocional com estrutura científica. Então, lá você vai aprender paralinguagem cinésica, linguagem corporal, linguagem verbal, você vai aprender a usar linguagem hipnótica, você vai aprender a colocar a audiência em transe, você vai aprender como, só pela sua postura. Você vai aprender técnicas que só de... Eu vou te ensinar movimentações corporais e linguagens não verbal, que só de você pisar no palco, você vai colocar a plateia em transe. Imagina que poderoso isso? É poderoso isso ou não? Quem já assistiu o filme O Truque de Mestre, dos mágicos que fazem os assaltos? Lá tem um mentalista, tem um especialista em comunicação não verbal. É exatamente aquilo que eu vou ensinar para vocês no curso Impacto, só que aplicado à presença de palco. Quem não assistiu esse filme ainda, assiste que vocês vão adorar, é incrível. Eu vou ensinar exatamente aquilo aplicado à linguagem de palco. Então você vai aprender sobre postura de palco, presença de palco, como montar palestras e treinamentos completos, day coaching, day trainer, vai aprender tudo isso. Ah, mas Daniel, não quero fazer day coaching nem day trainer. Você vai usar essa estrutura para dar treinamentos para a sua equipe de vendas, para a sua equipe de funcionários, para o seu time, em qualquer organização que seja, ou para usar sempre que você precisar falar em público de forma fluente, ou vender qualquer tipo de produto, ou fazer uma reunião de alto impacto. Lá eu vou te ensinar técnicas de linguagem hipnótica, neurociência e programação neurolinguística. Tem um monte de gente que fez curso de programação neurolinguística, practitioner e master, mas não tem a mínima ideia de como aplicar essas técnicas à oratória. Lá, eu só vou ensinar no Impacto técnicas de PNL e neurociência aplicáveis à oratória. Então, você vai aprender o que eu falei aqui, como ativar sistema simpático e parasimpático nas pessoas, como empolgar, como desanimar, como fazer as pessoas ficarem felizes, tristes, empolgadas, desanimadas, fazer essa movimentação, essa quebra de estado, clima lá em cima, clima lá embaixo, como fazer essa movimentação, como manipular uma plateia. A palavra manipulação, geralmente tem gente que ouve arregala o olho, né, que tem um tom pejorativo, mas tudo envolve manipulação, persuasão, tudo envolve manipular. Manipular no bom sentido, trazer a plateia para você, para que você seja capaz, se for vendedor, de vender qualquer produto, se for palestrante, de prender a atenção da sua plateia e entregar um conteúdo de maneira inesquecível. Você vai aprender técnicas poderosíssimas que vão eliminar de vez, o medo, a insegurança na hora de falar em público, como montar do zero a estrutura de palco, porque tudo isso influencia. Eu, quando vou fazer palestras e treinamentos, eu sempre chego, quando são eventos que eu sou contratado, eu sempre chego 1 hora antes para eu posicionar palco, para eu poder equalizar som, conectado com a minha voz, para provocar o impacto emocional com o poder da paralinguagem que eu quero provocar. Vocês vão aprender tudo isso lá no curso Impacto, tá? É tudo isso que vocês vão aprender lá. Esse curso, ele tem duração de 4 semanas, como eu já expliquei, e ele tem um investimento de R$ 1.390. E tem uma certificação internacional. O nosso instituto tem sede no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, seu certificado é válido no Brasil, nos Estados Unidos e em toda a Europa. Certificação internacional. Só por ter essa certificação internacional, você vai receber um certificado de Master Trainer e de treinador comportamental. Eu vou ensinar dinâmicas de grupo. Eu tenho um módulo em um dos sábados, ou no módulo gravado, quem vai assistir gravado, que é só sobre dinâmicas de grupo. Todo tipo de dinâmica de grupo. Quem já me viu fazendo a dinâmica da levitação em alguma palestra? Quem já me viu fazer essa dinâmica? Tem bastante gente nova aqui, hein? Cadê? Tem ninguém aqui dessa turma viu? Todo mundo é novo? É uma dinâmica que eu faço as pessoas levitarem. Eu faço as pessoas levitarem o participante. É uma dinâmica muito poderosa, onde a gente trabalha crenças. Eu vou ensinar essa dinâmica lá. Quem já viu o firewalking, as pessoas andando no fogo, ou glasswalking, as pessoas andando no vidro? Eu ensino tudo isso no curso Impacto. Gente, só por isso que eu apresentei para vocês até aqui, 1.390 com certificação internacional e te habilitando para aplicar essas dinâmicas de alto impacto, só por isso já está barato demais. Só que eu vou dar alguns bônus
para quem se inscreveu nesse curso. Você que se inscreveu no curso Arte da Comunicação, se você entrar no Impacto, além de receber todo esse conteúdo que eu já expliquei aqui, você vai ganhar de bônus 1 ano de mentoria comigo. Eu tenho um grupo de mentoria para palestrantes e líderes, que a gente tem encontros ao vivo, 1 vez por semana, toda segunda-feira, às 21 horas, encontro de mentoria. Durante 1 ano, mentoria 1 vez por semana, eu vou dar de bônus para você essa mentoria. E ainda vou te dar de bônus 10 palestras prontas, 10 palestras de liderança e voltadas para desenvolvimento emocional e inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E dentre elas, 2 é estrutura para aplicar para a venda para qualquer produto. Então, argumentação de processo de venda que você só vai inserir o nome do seu produto. Gente, é bom ou é incrível isso? Fala sério. Deixa eu te contar um segredo. São mais de 12 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal. Desses 12, cerca de 10, fazendo treinamentos em empresas. Chuta quantos nãos eu já levei em reuniões com diretoria para fechar um processo de treinamento na empresa. Chuta aí, quantos nãos você acha que eu levei? Estou falando de 10 anos aí, fazendo reuniões com diretoria de empresas ou RH para vender treinamentos. Chuta aí, quantos nãos você acha que eu recebi? Manda aí no chat. Chuta aí. Acho que eles vão se surpreender, hein? Chuta aí, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Quantos nãos você acha que eu recebi? É normal receber não, vocês sabem, né? A Patrícia mandou 200, mais de 10 anos, 200. 7 anos de não entendi, Robson. Se você tem 10 anos de palestra, 70%. Ah, ok. Beleza. 70% dessas reuniões foi não. Cadê? Chuta aí, gente. Tiago, 150. Ih, vocês estão errando feio, hein? Eu acho que vocês não vão nem acreditar em mim. Só vão acreditar depois que fizer o impacto. Gente, ó, em reuniões, eu estou falando em reuniões de fechamento, tá? Reuniões que eu faço com o diretor, com o presidente ou com um grupo aí de até 5 pessoas. Eu nunca levei nenhum não nessas reuniões. Eu já levei vários nãos ao longo da minha vida, em processos de venda e um monte de coisa. O que eu mais levei na vida foi não. Só que em reuniões de fechamento, eu nunca levei um não. Nunca. Por quê? Porque eu sou incrível? Porque eu tenho um método extraordinário. E que método é esse? O método que eu ensinei para vocês aqui, e a outra parte desse método eu ensino lá no curso Impacto. Então, o que eu vou te ensinar lá vai ser para você nunca mais levar não em uma reunião. Imagina, toda entrevista que você for vai ser sim. Todo processo de venda que você fizer vai ser sim. Eu fui dar treinamento numa empresa aí de marketing multinível, que vocês devem conhecer, do Solzinho. Eu fui dar um treinamento lá e o pessoal me apresentou uma média que eles tinham. Falaram, Daniel, a média dos nossos consultores é assim, ó, é 10-1. A cada 10 apresentações, uma pessoa fecha. Falei, e essa média é muito boa, eles falaram. Eu falei, poxa vida, isso quer dizer que 90% do trabalho é desperdiçado. 90% das pessoas é não. Você tem que falar com 10 para poder fechar um. E se eu criar um método para ser 10 para 10? Aí eles desacreditaram. Eu falei, é um método científico. A gente vai programar o cérebro para dizer sim. Agora, antes de eu continuar, deixa eu fazer uma dinâmica com vocês aqui. Todo mundo consegue liberar a câmera e o microfone? Todo mundo consegue? Eu vim para o meeting, Consegui. diminuímos aí o público para poder vir para o meeting, para poder ter dinâmica. Todo mundo consegue? Isso. Sim. Libera o microfone. Vai dar uma confusão na hora que todo mundo falar ao mesmo tempo, mas não tem problema, é só para essa dinâmica. Ó, foco total aqui, ó, olha para mim aí. Se todo mundo está com a minha imagem em destaque aí no seu computador ou celular, se não tiver aparecendo todo mundo, aperta o pinzinho aí, ó, tem um pinzinho que aí fica grande. Olha para mim, olha nos meus olhos. Ó, vocês vão repetir comigo o que eu vou falar, ok? Eu vou falar e vocês repetem. Ah, Daniel, estou num lugar aqui que o pessoal vai achar que eu estou doido se eu repetir. Não tem problema, fala assim mesmo. Você vai repetir comigo. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Vamos lá. Ema, ema, ema.
Ema, 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 ema. ema, ema. No mesmo ritmo que eu tô. Ema, ema, ema. Ema, 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 ema. ema, ema. Ema, ema, ema. O nome da clara do ovo é Ema. Gema? Ou como assim, gente? Como assim, Gema? O nome da clara do ovo é Gema? Por que você falou Gema, se você sabe que o nome da clara é Clara? Porque o seu cérebro foi programado no engrama ema. Seu cérebro foi programado para responder isso. A gente consegue programar o cérebro no engrama do sim. Programar o cérebro das pessoas para dizerem sim. Como que eu faço isso? Eu vou ensinar aqui agora. Vou ensinar aqui agora uma técnica bem simples de fazer isso. Lá no Impacto, eu ensino técnicas muito mais avançadas disso, mas vou ensinar uma técnica bem simples. Toda vez que você começar a conversar com alguém, se você deseja convencer essa pessoa de alguma coisa, se você quer ganhar o sim no final, isso vale até para sedução, hein, para os solteiros aí, ó. Brincadeiras à parte, se você quer ganhar um sim no final, seja um sim de venda, seja um sim de compra, um sim de qualquer coisa, você sempre vai começar a conversa fazendo perguntas. E essas perguntas devem ser perguntas que a resposta óbvia seja o sim. Perguntas que a resposta óbvia seja o sim. Aonde você está aí? Tá frio? Tá frio aí na região de vocês? Tem gente de várias partes do Brasil aqui, né? Aí, se você vai começar a conversar com alguém e tá frio de verdade, aí você vai fazer aquela pergunta óbvia. Tá frio hoje? Né? O que a pessoa vai falar? Se tiver frio, ela vai falar, sim, está muito frio. Daniel, mas isso é uma coisa muito fútil. Sim. Perguntas que a resposta óbvia seja o sim. Eu estou usando esse exemplo aqui bem exagerado, bem simplão, mas ele serve, tá? Então você vai fazer perguntas que a resposta óbvia seja o sim, ok? Depois que você começar a conversa com perguntas que a resposta óbvia seja o sim, você vai entrar em assuntos que a pessoa não tem outra opção a não ser concordar com você. Você vai falar de assuntos que forcem a concordância. Por isso que você deve evitar falar de futebol, porque se você for corintiano e outra pessoa for palmeirense, já desfez a conexão. Você não deve falar de religião, porque se tiver opiniões religiosas diferentes vai desfazer a conexão. E não deve falar de política, se tiver ideologia política vai desfazer. Eu converso de política com pessoas que têm ideias totalmente distintas da minha, só que quando eu sou obrigado a falar, quando eu estou falando com pessoas que o contexto do assunto é político. Só que eu só entro em assuntos que geram concordância entre nós. Eu nunca entro em assuntos que não geram concordância, porque eu quero um sim no final. Então, se eu estou num processo de venda e a outra pessoa do outro lado, ela não sabe disso, e ela entra em assunto de política no meio de uma reunião de negócios, eu vou fluir o assunto de política, só que usando apenas assuntos que gerem concordância. Eu sou de esquerda e a pessoa é de direita. Eu sou de direita e a pessoa é de centro. Sempre tem um ponto de concordância. Pega esse ponto de concordância e só fala dele. Ok? Você está programando o cérebro da pessoa para dizer sim e concordar com você. Então, a pessoa está a conversa inteira dizendo sim e concordando. No final, quando você for falar de fechamento, o cérebro está programado para dizer sim para você. O cérebro está programado para concordar com você. Então, essa pessoa vai concordar e vai dizer sim. Igual o ema. Eu fiz de uma forma exagerada, né? O seu cérebro foi programado para dizer que a clara do ovo, o nome dela é gema. Olha que coisa louca. Porque veio no engrama. Então, se você fizer isso de maneira efetiva, você vai programar as pessoas para te dizerem sim. Eu ensinei um método que eu ensino no Impacto para eles lá e foi surreal. Foi surreal quando o líder daquela equipe mandou para mim e falou, nossa, desde que você saiu daqui, esses últimos 15 dias, todo mundo aumentou em 50% o índice de fechamento. Eu falei, fica tranquilo, vai todo mundo fechar. Todo mundo que eles apresentou vai fechar. Quem não fechar na hora, fecha no dia seguinte. Quem não fechar no dia seguinte, fecha na semana seguinte. Quem não fechar na semana seguinte, fecha no mês depois. As pessoas só vão dizer não para eles se elas realmente não tiverem condições de pagar pelo produto. Porque o cérebro vai ser programado para dizer sim. Isso vale para qualquer contexto. Então, eu ensino, isso é uma das coisas que se aprende lá no Impacto.
aplicado ao público, aplicado à palestra, aplicado a apresentações, aplicadas à aula. Então, eu vou dar um ano de mentoria para quem está aqui na arte da comunicação e se inscrever no Impacto, eu vou dar um ano de mentoria de graça, um ano de graça. O que vai ter na mentoria? Reforço do conteúdo, e eu vou montar com você palestras do zero. Quem vai querer iniciar a carreira como palestrante, eu vou ensinar passo a passo como vender palestras, como vender treinamentos, como ganhar de 5 até 20 mil reais por mês como palestrante ou treinador comportamental. Ok? Só que eu vou dar um desconto para quem se inscrever hoje. Quem se inscrever hoje, eu vou dar um desconto especial. Eu vou dar um desconto especial. Agora, sejam sinceros comigo. Tudo que eu falei para vocês que tem no Impacto por R$ 1.390, está barato ou não está? Com certificação internacional. Brasil, Estados Unidos e Europa. Estou falando, todos os países da Europa, tá? Está barato ou não está? Fala a verdade. Sejam sinceros comigo. Interajam comigo aí. Ó, se vocês não interagir, os próximos cursos eu só vou fazer no YouTube. Aí também ninguém interage com o vídeo nem nada. Não, o preço está bom, com certeza. Tá. Isso, fiquem tranquilos. O pessoal fica com medo de falar, achando, né? Não estou com esse valor na conta. Fica tranquilo. Além de você pagar mais barato do que isso, eu ainda vou te ajudar a dinheiro não ser mais um problema para você. Quem é que gosta de ajudar pessoas? Quem gosta de dar aula, ensinar? Ó, mulheres que estão aqui. Você está falando de agregado. Não, valor agregado é muito mais. Estou falando só do preço mesmo. Ó, mulheres que estão aqui, eu falei ontem sobre isso. Gente, o mercado de palestras está carente de mulheres. E eu resolvi montar um time de mulheres palestrantes. Então, se você é mulher e se identifica com isso, eu quero ser uma palestrante, uma treinadora comportamental, eu estou montando um time só de mulheres palestrantes. Quase não tem palestrante mulher. É um mercado extremamente machista. As poucas mulheres que tem, elas são ruins, elas não são boas. Tem pouquíssimas mulheres boas. Dá para contar nos dedos as palestrantes de renome no Brasil e que têm um resultado de alta performance, que são profissionais mesmo. Eu estou montando um time de palestrantes e eu vou dar a chance de vocês entrarem. Então, as mulheres que entrarem no Impacto vão ganhar um presente a mais, que vai ser a chance de entrar para o meu time de palestrantes e ter uma outra mentoria bônus. Como é que vai funcionar? Quem se inscrever hoje, além de ter todo esse conteúdo, certificação internacional, tripla certificação internacional, ganhar a mentoria de um ano, ganhar as palestras prontas, ganhar tudo isso, eu vou dar R$ 1.000 de desconto para quem se inscrever hoje. Só vale para quem está aqui ao vivo. Quem não veio para a aula ao vivo, não vai participar, até porque eu nem ia liberar a gravação, mas agora eu vou liberar. Você que está assistindo a gravação, esquece, isso não é para você. Isso só vale para quem está aqui ao vivo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 pessoas ao vivo. Só vale para vocês que estão aqui agora ao vivo. Eu vou dar R$ 1.000 de desconto, tá? Vocês vão ver na internet depois uma chamada aí com 50% de desconto, mas para quem está aqui agora, vai ser R$ 1.000 de desconto. Então, de 1.390, você vai pagar só R$ 390 e você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes de R$ 39,90. É uma pizza que você vai deixar de comer por mês para investir em você, no seu desenvolvimento pessoal, na sua comunicação e ainda aprender como construir uma segunda carreira, uma carreira paralela. Tá? Não precisa deixar de fazer o que você faz para se tornar um palestrante. Você pode fazer isso como uma carreira paralela. Você pode ganhar até R$ 5.000 por palestra. R$ 5.000 além daquilo que você já faz hoje. Estaria bom para você? Seria bom ou ótimo? R$ 5.000 a mais no seu salário. E você tendo que fazer uma palestra ou 2 palestras por mês. Tá? Mas você não precisa ser palestrante. Você pode... O que eu ensino no Impacto, como eu já disse aqui, é para quem quer ser um comunicador em público, alguém que quer ser um orador, uma oradora, alguém que quer falar em público de maneira marcante. Então, 10 de R$ 39,90. É uma pizza, gente, sem Coca-Cola. Não, é uma pizza com Coca-Cola, né? É só você deixar de comer um lanche do Burger King, deixar de comer uma pizza, mas só vale para quem está aqui ao vivo. Então, se inscreve hoje. Se inscreve hoje. Eu vou fazer o seguinte, a gente precisa saber
quem vai querer entrar, porque a gente vai mandar o link só para quem vai entrar. A gente não vai mandar esse link no grupo. No grupo, a gente vai dar a condição lá da internet, de 50%. Mas para quem está aqui vai ganhar R$ 1.000 de desconto. Então, você vai pagar de 1.390 só 10 de R$ 39,90. 10 de R$ 39,90 e todo esse conteúdo. Você vai poder assistir o curso gravado ou vai poder acompanhar ele ao vivo comigo todos os sábados, ok? Quem vai querer entrar no Impacto, diga eu aí no chat. Vai no chat e diz eu quero. Só quem disser eu quero que vai receber o link. Manda aí, para o nosso pessoal da equipe saber aqui. Robson, isso. Anota aí, Vitória. O pessoal que vai receber os R$ 1.000 de desconto. Só apareceu... Mais alguém mandou aqui? Eu só vi o Robson, que eu parei de olhar aqui. Mulherada, aproveita essa chance de entrar nesse mercado e arrebentar. Cadê? Quem está aqui só tem a Bruna, né, Bruna? Que já está nesse time de palestrantes aí. Show de bola. Quem mais? Aproveita, gente. Aproveite que só vale hoje e só vale para quem está aqui. Se você for esperar cartão virar, fazer outras coisas, aí você vai pagar mais caro. Essa condição é só hoje, é só agora. As inscrições vão ficar abertas até o final do mês. Mas essa condição, com R$ 1.000 de desconto, é só aqui, é só agora, é só para quem está ao vivo, tá bom? E, infelizmente, não tem como a gente esticar isso por mais tempo. É só hoje, é só agora e só para quem está aqui. Depois você vai pagar um pouquinho mais caro aí, mas vai ter um conteúdo extraordinário, um conteúdo espetacular. Se você sonha em ajudar pessoas de forma efetiva, no curso Impacto, você vai ajudar você e vai aprender como ajudar os outros. Porque lá no Impacto, gente, a gente tem um conteúdo muito forte de liderança pessoal e de coaching pessoal. É um curso muito avançado, Então, para preparar você para falar em público, a gente vai preparar você mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, com técnicas avançadas de coaching, de programação neurolinguística. É quase um curso de liderança com oratória. É muito espetacular o curso Impacto, não tem absolutamente nada igual. Bora lá? Gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o impacto, sobre o conteúdo que eu dei até aqui? Antes de eu passar para a parte final? Você está usando de propósito o fundo escuro aí? Não entendi. O fundo escuro aí é de propósito hoje? O fundo? Tudo que você vai ver, ou é preto e amarelo, ou é cinza, branco ou azul. Tá vendo que hoje aqui tem o cinza, o branco e azul, né? Ontem eu estava de preto. Mas quando não é preto, é cinza, ou amarelo, ou com dourado. Se você for no meu Instagram, você só vai ver conteúdo assim. De vez em quando tem uma quebra do verde. Por quê? Psicologia das cores. Vocês vão aprender tudo isso lá no Impacto. Vocês vão aprender como transmitir confiança, segurança e autoridade para as pessoas só com a sua postura e com a sua vestimenta. Imagina as pessoas só olhar para você e já enxergar em você poder, confiança e autoridade. Isso seria bom ou incrível, gente? Fala aí para mim no chat. Vocês estão interagindo um pouco comigo, eu vou embora. Seria ótimo, é ótimo. Ótimo, então. Tudo isso vocês aprendem lá no Impacto. Aproveita. A Patrícia mandou incrível, o Robson incrível, show de bola. Gente, passou já deu 2 horas de aula já. Deu 2 horas. Você sentiu aí? Era para ser 1 hora só, deu 2. O que aconteceu que a gente perdeu a hora desse jeito aqui? Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu ensinei para vocês sistema Format aplicado à oratória, para você montar palestras e apresentação. Amanhã a gente vai fazer um exercício de programação neurolinguística para eliminar o medo e a insegurança na hora de falar em público. E eu vou te ensinar neuromarketing e o poder do rapport. Você vai aprender neuromarketing e o poder do rapport. Rapport fala de conexão, de transmitir confiança, e você vai aprender muito dessas técnicas que eu falei que eu ensino no Impacto. Você vai aprender metade delas na aula de amanhã, para gerar conexão, para gerar confiança, para gerar autoridade. Porque ninguém quer ouvir
Ninguém quer ouvir quem não transmite confiança, quem não transmite autoridade. Todo mundo tem uma marca. Você vai aprender amanhã que você é a mensagem o tempo todo e como transmitir o que você quer através da sua postura, da sua roupa e da sua presença. Só de chegar nos lugares, a sua mensagem já vai chegar com você. Vai ser surreal a aula de amanhã. Amanhã a gente também amanhã a gente começa a nossa aula às 21 horas, tá? Só hoje que a gente faz a aula um pouquinho mais cedo. Amanhã nossa aula às 21 horas. Então você vai receber o link às 20h45. Faltando 15 para as 21, você já vai receber o link. 21 horas em ponto, a gente começa a aula de amanhã. Lembra que tem que estar presente em todas as aulas para você receber o seu certificado. Beleza? Beijo no seu coração. Beijo nada, calma aí. Vamos fazer o print da sala. Ó, eu tenho um desafio para vocês. Eu disse que não ia liberar replay da aula e liberei o replay da aula de ontem. Na verdade, não foi a aula de ontem, né? Mas foi o mesmo conteúdo da aula de ontem, gravado de outra turma. Eu disse que não ia liberar o da aula de hoje e falei que vou liberar. Mas eu só vou liberar se vocês cumprirem um desafio. Todo mundo aqui já segue a minha conta do Instagram. Quem não segue ainda, vai lá no Instagram, @RealDanielFernandes, e segue lá, @RealDanielFernandes. Pelos próximos dias, eu só vou colocar conteúdo relacionado à comunicação e inteligência emocional lá. A maior parte do conteúdo que eu coloco lá é relacionado a desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Mas nesses próximos dias, eu só vou colocar conteúdo relacionado à comunicação. Vocês vão fazer o seguinte, você vai tirar um print da sala, tira um print aí do seu celular, da tela do celular. Vamos lá, fazer pose de print, hein? Todo mundo pose de print, quem está com a câmera aberta. Isso. Quem está fechado, se puder abrir, abre aí, faz aquele sorrisão bonito para o pessoal pensar que você estava gostando da aula. Faz o print aí, isso. Faz o seu print e segura o sorriso, né? Porque, de repente, a outra pessoa faz depois e você sai com a cara torta. Isso. Você vai pegar esse print e vai postar no stories do seu Instagram com uma frase que represente o que foi a aula de hoje para você, tá? Você vai colocar no stories do seu Instagram com uma frase que represente o que foi a aula de hoje para você e vai marcar o meu Instagram, @RealDanielFernandes, para eu poder repostar, ok? Vamos lá, a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas até aqui, 11 pessoas até aqui. Se todo mundo fizer isso, eu libero o replay da aula e ainda dou um e-book de bônus. Além do material da aula de hoje, ainda vou mandar o e-book do Sistema Simpático e Parasimpático. Pronto, vou mandar uma apostila do curso Impacto para você. Mas só se a gente bater a meta. A meta é todo mundo colocar o print da sala, da aula, no stories do Instagram, com uma frase que representa o que você achou da aula de hoje. E lembra de marcar, @RealDanielFernandes, para eu poder repostar. Bateu a meta, ó, até meia-noite, hein? Tem até meia-noite para fazer isso. Bateu a meta, eu libero o replay e, além dos materiais da aula de hoje, ainda vou mandar material bônus e vou mandar também o e-book do Sistema Simpático e Parasimpático. Beleza? Beijo enorme. Valeu por hoje. Parabéns por você ter chegado até aqui. E a gente se vê amanhã às 21 horas. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Bom descanso.